Pai, nós te agradecemos pela tua infinita bondade, que nos toca sempre com o interesse de nos transformar em pessoas mais parecidas com teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque é pelo teu amor que somos transformados. É pela tua beleza que nós somos atraídos. E é pela tua fidelidade que nós somos sustentados. Por isso, nessa manhã, Pai, continua a ministrar ao nosso coração. Amanhã que nós nos lembramos da tua maravilhosa vitória na cruz, que nos libertou do domínio do pecado. Obrigado porque nós continuamos a te adorar pelos vários irmãos e irmãs que o Senhor tem nos acrescentado e pelos milagres que o Senhor tem feito através da tua igreja. Só temos gratidão no nosso coração, Pai, nessa manhã. E antes de celebrar a ceia, vamos nos lembrar mais uma vez da verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus pais hoje não estão por aqui, César e Marisa, né? Eles tiraram uma semana de férias, estão descansando, viajando. Semana que vem eles estarão aí juntos. Então coube a mim compartilhar nessa manhã. E eu gostaria de continuar esse estudo que nós temos feito sobre a nova aliança. E o assunto que eu quero conversar com vocês hoje é a lei de Cristo. Liberdade e amor. Você pode repetir essas duas palavras comigo? Liberdade e amor. Nós temos conversado sobre isso. Na semana passada o pastor César, meu pai, compartilhou algumas coisas. Eu quero partir de onde ele deixou. Nós precisamos nos lembrar constantemente, meus irmãos e irmãs, de que a Bíblia fala que nós somos... Opa, acho que resetou aí, Gissé. Perdão, fui eu aqui. A Bíblia fala que nós fomos salvos pela graça. Ou seja, não podemos fazer nada em nosso próprio esforço para nos salvar. Essa é uma verdade tão importante que foi citada no domingo passado, que eu quero lembrar novamente isso. O apóstolo Paulo diz isso lá em Efésios 2. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Não é por fazer tudo certo que Deus nos ama ou nos aceita. Nós só somos aceitos por Deus porque nós fomos incluídos na morte e ressurreição de Jesus. Amém, gente? Isso é libertador. Isso é uma das melhores notícias que nós poderíamos ouvir, era exatamente essa. Ele nos ama por causa que Ele amou Jesus. E quando nós cremos em Jesus, somos amados por Deus. Vocês estão aqui comigo ainda? Essa é uma excelente notícia. Então a graça, ela é muito mais que um favor imerecido. A graça é mais que isso. Eu coloquei aqui no slide para a gente registrar e para a gente ir aprofundando um pouco no entendimento. Nós somos a comunidade da graça. Você já perguntou por que nós somos comunidade da graça? Não é porque a gente dá coisa grátis. Não é porque a gente é engraçado. Nós somos a comunidade, a junção das pessoas que foram alcançadas pela graça. Quantos foram alcançados pela graça? Você tem consciência disso? Ainda quando estávamos escravos dos nossos delitos e pecados, Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para que fôssemos livres. Essa é a nossa história, essa é a nossa realidade. Então a graça, ela é uma força capacitadora, que nos foi dada não apenas para nos perdoar os pecados cometidos, mas também para nos ajudar a não cometer mais. Porque senão a graça seria só sobre o passado. Recebi graça para o passado, e para o futuro? Para o futuro eu tenho que me virar. Para o futuro eu tenho que ser forte, eu tenho que andar na linha, eu tenho que fazer tudo certo, porque a graça só foi para o meu passado. Mas aí Deus não seria bom? Seria bom? Vem até mim, eu resolvo o seu passado, mas o futuro está na sua conta. Às vezes a gente pensa que é isso.
Mas a verdade é que a graça de Deus, ela existe desde a criação do mundo e vai resistir até a volta de Jesus Cristo. Porque a graça não é uma coisa que Deus tem, graça é quem Ele é. A essência de Deus é graça. Então a graça, gente, ela nos empodera, ela nos dá poder para obedecer aos mandamentos de Deus. A graça não fala só sobre o pecado, mas a graça nos capacita a viver agora. Ontem nós estávamos no nosso encontro Nova Vida, e nós falamos isso. Hoje esse encontro, vocês que receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, foram cheios do Espírito Santo. Não acabou a vida. O encontro com Jesus é o início de uma nova vida. Porque senão era só a gente entregar a vida para Jesus e morrer. Mas não é isso. O Pai tem um propósito para mim e para você. Amém, meu irmão, minha irmã? Ele tem um propósito. O texto que nós lemos na semana passada, que meu pai encerrou o culto, eu gostaria de continuar com vocês, é o texto de Tito. Tito escreve assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. É muito importante a gente entender a sequência aqui do português, fazer uma interpretação correta. A graça de Deus foi revelada, e a todos que foram alcançados pela graça, traz salvação. Somos instruídos, então, somos ensinados a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa carta está dizendo algo muito importante para a gente. A primeira parte da salvação, ele está relembrando, foi feito por graça. Foi feito por? Perdoe, meus irmãos, minha tosse. Mas depois que fomos salvos, nós recebemos uma instrução. Você pode ler comigo essa instrução aqui? Vamos lá, 3, 2, 1. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. A graça fez isso, nos deu o poder para fazer isso. Você entende? A graça nos salva, mas ela nos salva a ponto de falar: o que vocês não podiam fazer antes, agora vocês podem. Por isso que a graça é tão maravilhosa, porque ela apaga o nosso passado e nos impulsiona e nos capacita para viver o futuro. A graça não é algo estático, meus irmãos. Olha, eu listei aqui: abandonar o estilo de vida ímpio, abandonar os prazeres pecaminosos, viver com sabedoria, viver em justiça, viver em devoção, ter o foco em Deus, enquanto aguardamos com esperança a volta de Jesus. A graça não fala só sobre os pecados do passado, mas a graça nos ensina. Repete comigo: a graça me ensina. Ela nos ensina. Ela não deixa a gente estacionado, confiando na nossa própria força. Então, sabe, a graça, meus irmãos, ela não foi um remédio de Deus, porque o pecado entrou. O pecado entrou no mundo, Deus falou: vou ter que demonstrar graça, então deu errado o meu plano. Não é assim que aconteceu. Deus sempre foi gracioso, é o que Ele é. Olha, eu coloquei 3 textos do Antigo Testamento. Porém, Noé achou o que, gente? Graça diante do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Esse é o Senhor dizendo a Moisés: Moisés, você encontrou graça aos meus olhos. Salomão escrevendo, diz em Provérbios 3, ele zomba dos zombadores, mas concede o quê?
graça aos humildes. Só que essa graça que é encontrada no Antigo Testamento, ela tem uma característica, ela é derramada naqueles que se aproximavam de Deus em humildade e reverência. A graça na cruz foi derramada a todos os que creem em Jesus. Mas no Antigo Testamento, por causa que o homem não tinha um novo coração, na antiga aliança, Deus só conseguia derramar essa graça para aqueles que eram íntimos, humildes e reverentes. Davi foi esse homem. Moisés foi esse homem. Abraão foi esse homem. Homens perfeitos, gente? Sim ou não? Não. O que falar da prostituta Raabe? Uma prostituta usada por Deus, que está na genealogia de Jesus, que foi recebida com graça, porque diante de um desafio disse sim ao Senhor, obedeceu a Ele. O que falar de Ruth e Noemi? Ruth e Noemi, duas mulheres que perderam os filhos, perderam o marido, estavam desoladas. Aparece então no livro de Ruth um homem chamado Boaz. Boaz compra as dívidas delas e dá vida. Boaz demonstra graça àquelas duas mulheres quando elas pensavam que estavam sozinhas. Gente, nós temos tantos. Você já leu o livro da rainha Esther, já? Já leu o livro de Esther na Bíblia? Esther é o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus. Mas não quer dizer que não é um livro de Deus. A rainha Esther foi escolhida como do povo hebreu para estar na corte do rei para um momento específico, numa hora específica, que Deus precisava libertar o seu povo. A história de Esther é maravilhosa, da Bíblia é melhor que da novela, acredita. Deus demonstra graça, porque isso é quem Ele é. Mas Ele escolheu derramar essa graça, que era no Antigo Testamento, sobre a vida de alguns. Ele escolheu derramar a todos de uma única maneira na cruz. Amém, gente? Essa é uma excelente notícia. Essa graça foi derramada na cruz. Deus libera a graça na cruz, onde agora todos aqueles que creem no sacrifício e ressurreição de Jesus voltam a ter relacionamento com o Pai e desfrutam pessoalmente e conscientemente dessa graça. Eu escrevi bem grande aí no slide para você não se esquecer. A graça foi demonstrada para restaurar o relacionamento. É muito importante isso, porque senão a graça seria só um passe livre. Tem grandes uma infinidade muito grande de mensagens hoje que nós encontramos na internet, que falam da graça como um passe livre. Jesus morreu na cruz por mim, perdoou todos os meus pecados, portanto, agora não importa o que eu faça, eu estou salvo, eu estou livre. É verdade que o sacrifício de Jesus na cruz anulou a lei do pecado e da morte, mas isso não quer dizer que nós vivemos agora da maneira que queremos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é a lei de Cristo. Mas a gente precisa entender, a graça, ela tem como propósito fazer com que a gente consiga se relacionar com Deus. O povo no Antigo Testamento não conseguia se relacionar com Deus, por quê? Porque eles tinham um coração endurecido. Jesus Cristo morre na cruz por nós, derramando graça sobre nós, para que o relacionamento fosse restaurado. E agora que nós temos um relacionamento com o Pai, somos chamados a obedecer por amor. E não mais por causa que tem uma lei que nos obriga. Essa é a grande diferença entre a antiga e a nova aliança. Lembra, nós temos que lembrar sempre, a aliança é a maneira com a qual Deus se relaciona conosco. Se nós escolhemos nos relacionar na antiga maneira, ela é limitante. A nova aliança nos dá livre acesso ao Pai, por causa dessa graça que foi derramada na cruz. Vamos pegar um exemplo aqui. Lembra de Jesus Cristo, Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. Quantos já ouviram falar do Sermão da Montanha? Já ouviram falar do Sermão da Montanha?
É a única vez que Jesus senta e prega, vamos assim dizer, para uma multidão de pessoas. E o assunto que Jesus escolhe para falar, ele podia falar de vários, certo? Ele podia falar sobre como fazer discípulos, ele podia falar sobre como ser rico, ele poderia falar sobre como vencer Roma, ele poderia falar de muitos assuntos. Mas Jesus, ele pega um assunto que para ele é o mais importante. Eu preciso mostrar como vocês, meus discípulos, vão se relacionar com Deus o Pai. E aí ele vai fazer um comparativo entre a antiga e a nova aliança. Esses 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, é Jesus falando, a lei de Moisés diz isso, e agora eu digo que deve ser feito isso. Eu fiz uma pequena tabela de comparação, que eu quero mostrar para vocês, para mostrar como Jesus elevou o padrão comparado à lei de Moisés. Ficou pequenininho? Mas eu vou tentar ler aqui com vocês. Na antiga aliança, nós temos algo muito interessante. A Bíblia diz, na lei de Moisés, não mate, pois você vai estar sujeito a julgamento. Na nova aliança, Jesus fala, se você se irar, ou xingar alguém de estúpido, você está sujeito a julgamento. O que é mais fácil? Matar alguém? Ou xingar alguém de estúpido? Xingar alguém de estúpido. Às vezes a gente nem vê problema nisso. Mas essas são palavras de Jesus, Mateus 6. Aí Jesus fala, na lei está escrito, não cometa adultério. Eu peguei só alguns tópicos, então não dá para a gente ler Mateus 5, 6 e 7 aqui. Jesus fala, não cometa adultério. Aí, a lei diz isso. Aí Jesus fala, quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério em seu coração. Eita. O que é cobiça, gente? É um desejo do coração. Não é uma admiração, é um desejo do coração. E quem cobiça sabe. Não posso falar que o Edson está cobiçando, mas ele no coração dele sabe. Ele não pode falar para mim, Gustavo está cobiçando. Eu no meu coração, sei. Jesus tira um pouco do ato e coloca no coração. Olha, ele continua. Não quebre os seus juramentos. Na nova aliança, Jesus fala, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem pela sua cabeça. Não jure por nada, porque você não tem controle sobre nada. Que a sua palavra seja sim ou não. Então alguém veio falar com você, veio fazer alguma coisa diferente, e aí você precisa... Por que ele falou de não jurar? Porque às vezes quando a gente jura, a gente está falando que a responsabilidade não é minha, hein? Juro pelos céus. Não, eu aqui, né? Jura aqui, dedinho. Não, porque a gente está fugindo. Eu não garanto, mas eu juro que se Deus garantir, eu garanto. Eu estou falando, ei, seja responsável. Sim, sim, não, não. Olho por olho, dente por dente. Jesus fala, não se oponha ao perverso. Se te derem um tapa na face direita, ofereça outra. Mas a gente gosta do olho por olho. A gente entendeu por algum motivo que isso é justiça. Jesus, na antiga aliança, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Faz sentido ou não? Gustavo, é lógico. É sábio até. Os coaches hoje, os negócios... Ande só com pessoas melhores que você. Ande só com aqueles que te levam para o seu objetivo maravilhoso. E Jesus falou, vocês têm a mim, vocês são o máximo, porque vocês têm a mim. Vocês precisam andar com aqueles que são piores, que precisam de mim. E Jesus fala isso, ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Qual que é mais difícil de cumprir? A antiga ou a nova? A nova. E eu lendo esse texto, ontem eu fiquei, não é possível, Deus. Cara, você lê Mateus 5, 6 e 7, você fala, é impossível, é utopia, é ficção científica. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que todos esses mandamentos da nova aliança
seriam capazes de serem executados por aqueles que têm um novo coração. É impossível viver na nova aliança sem um novo coração. Impossível. A gente pode tentar muito, mas uma hora a gente vai cair, a gente vai se condenar, não é verdade? A gente vai se cobrar, a gente vai se achar altivo, orgulhoso, se achar melhor que os outros. Só comigo, com vocês não acontece, eu tenho certeza, é só comigo que acontece. Não dá para se esforçar, com base na confiança do homem, para viver a nova aliança. Só dá para viver a nova aliança com o esforço de confiar em Cristo, com o esforço da vida do Espírito. Porque, gente, não se engane, como cristão a gente precisa ter esforço, amém? A gente se esforça sim. A gente se esforça para orar, para ler a Bíblia, para mudar as nossas palavras, para transformar as nossas conversas, para sair de comodismos e ir para lugares de ousadia. Esse é o esforço, mas nós fazemos esse esforço porque já podemos, porque somos amados, porque Jesus já venceu. A gente não faz para Deus nos ver, a gente faz porque já somos vistos e amados. Está entendendo a diferença? Então a gente fala, não, o outro pessoal vai falar, então se Deus já fez tudo, eu vou ficar em casa. Se Deus já fez tudo, eu não preciso congregar com os meus irmãos na igreja. Se Deus já fez tudo, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque Ele já me salvou, Ele já perdoou, alguns são escolhidos, outros vão para o inferno, eu vou ficar na minha casa. O tempo que eu dedicava para fazer um G100, para participar de alguma coisa, para ser discipulado, deixa quieto. Isso é tão egoísta. Não tem outra palavra, é egoísta. Quantas pessoas precisam de Jesus, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas precisam ser tocadas? Agora, todos esses mandamentos que estão acima do padrão da lei, eles se baseiam neste grande mandamento, João 13:34. Palavras de Jesus, meus irmãos. Por isso agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então, a antiga e a nova aliança é muito mais difícil, só que a nova aliança está baseada completamente nisso, amar a Deus e amar o meu próximo. Quero que você acompanhe aqui comigo para a gente avançar. A graça nos dá poder para viver a obediência que era requerida dele desde o princípio. Quando Deus enviou a lei a Moisés, Ele sabia que o homem não era capaz, e a lei, como o apóstolo Paulo diz na sua carta, era para mostrar a necessidade do homem de um Salvador. Deus não é maldoso, mas Ele falou, sem Cristo vocês não podem fazer. E a Bíblia vai dizer que na plenitude do tempo, Deus escolheu enviar Jesus. Ele sabia o tempo certo das coisas. Então a graça ela não anula a obediência às leis divinas, mas capacita a gente a obedecer. Antigamente nós não poderíamos obedecer, escravos do pecado, coração duro, incapaz de obedecer. Agora a promessa de Ezequiel é que o Senhor nos daria um novo coração capaz de obedecer. Vocês estão comigo aqui ainda? O fim da lei mosaica, a lei dos 10 mandamentos, dos 613 mandamentos lá de Levíticos, o fim dessa lei não significa que para nós cristãos não exista nenhuma lei. Porque esse é o extremo que vai para o outro. Então, se é nova aliança, não tem mais nada. Eu posso viver como eu quero. Essa liberdade é uma liberdade egoísta. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 9. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Então Paulo fala assim, se tem pessoas ali que não seguem os costumes judaicos, de guardar o sábado, de comer a carne de porco, ele está falando especificamente para essas culturas. Paulo fala, eu sento e como a carne de porco com eles. Se eles estão conversando no sábado, eu sento e converso no sábado. Só que eu não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Ah, Gustavo, então Paulo está dizendo que eu posso me adaptar ao ambiente que eu estou? Não. Paulo está falando, aqueles que não têm os costumes judaicos, eu entendo.
Mas se eles estão indo contra, se é uma mesa que os caras estão cheirando cocaína, eu não vou sentar e cheirar cocaína. Se tem uma mesa que só tem bebida, que as pessoas estão ficando altivas e tudo, eu vou sentar e vou beber junto e ficar igual a eles? Não. Porque Paulo ainda fala, eu não ignoro a lei de Deus, a lei moral de Deus, pois eu obedeço à lei de Cristo. E a pergunta que fica, qual que é a lei de Cristo então? Eu estou falando de nova aliança, não tem lei, como é que existe uma lei? E eu quero explicar para vocês isso, o que é a lei de Cristo, gente? Aqui é uma definição simples, se você comprar o nosso livro do Nova Aliança, que nós aqui na nossa comunidade escrevemos, você vai encontrar com mais detalhes isso, que nós não conseguimos aprofundar aqui num culto. Mas eu preciso que você entenda que nascer de novo, viver a nova aliança, resiste sim em regras, mas a maneira como nós conhecemos essas regras é diferente. A lei cerimonial, que é a lei que nós encontramos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que exigia a performance humana em favor do perdão dos pecados. Então eu tinha que fazer isso, eu tinha que levar um bezerro lá para ser morto, para ser expiação dos meus pecados. E todas essas coisas que estão contidas na lei de Moisés, ela foi substituída por Jesus na cruz. Essa lei cerimonial nós não precisamos mais, não precisa ser feito algo para entrar na presença de Deus, não precisa ser feito algo para ter os nossos pecados perdoados, porque Cristo já fez, amém? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e restaurou nos reconciliou com Deus. Então perdão e relacionamento nós temos por causa de Jesus, ponto final. Esse aspecto é a lei cerimonial que acabou em Jesus. Mas a lei moral de Deus, que representa os seus princípios e o seu coração, não foram substituídas. Está fazendo sentido, gente? Não foi substituído. Vou dar um exemplo para você, para a gente entender melhor. O texto de Hebreus 7,2 diz isso, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. O que o sacerdote fazia na antiga aliança, gente? O sacerdote era a conexão entre o povo e Deus. Trocou o sacerdote. O grande sacerdote é Jesus Cristo, o Senhor. Então Cristo, ele morre pelos nossos pecados, e ele agora é esse grande sumo sacerdote. Com esse ato poderoso de graça, há então uma nova direção, a lei de Cristo. E essa lei nada mais é do que a lei da liberdade e do amor. Quando troca um governante, não é verdade, um prefeito, um governador, um presidente, às vezes as leis que estavam sendo aprovadas em um, o outro que assume depois, se tem uma vertente diferente, ele para. Porque ele está falando, aquela lei não representa o que eu acredito. Jesus está dizendo isso, a lei de Moisés era boa, mas agora eu estou trazendo algo melhor, superior. E esse é o grande desafio, porque viver na nova aliança é viver dependente de Jesus. Na antiga aliança a gente vive com base no nosso esforço, a gente se dá os créditos, a gente dá os próprios tapinhas nas costas. Parabéns, Gustavo, essa semana você sofreu por Cristo, hein? Na nova aliança, tudo que nós temos é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus demonstrado em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer isso em Gálatas 5. Para a gente caminhar para o final, a lei da liberdade e do amor. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Fala para o pessoal do seu lado, você foi chamada para viver em liberdade. Liberdade. Mas agora fala, mas presta atenção no texto, presta atenção no texto. Somos livres em Jesus. Mas o apóstolo Paulo é muito sábio, ele fala, mas não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Não usa a liberdade para fazer o que você quer na sua cabeça. Ao contrário, usem a liberdade para... Vocês estão aí ou não? O que está escrito aqui? Servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida num único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Paulo cita Jesus em João.
A Bíblia é maravilhosa porque ela tem essas conexões perfeitas. Vocês não foram chamados para viver a liberdade de uma maneira egoísta. A liberdade cristã, se é baseada no Espírito Santo, sempre, presta atenção, sempre nos leva a servir e amar outras pessoas. Liberdade cristã não é fazer o que eu quero com o meu sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Liberdade cristã é: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Como eu posso servir os meus irmãos? Isso é maturidade. Isso é vida cristã. O resto é vida cristã / egoísta. Mas, gente, nós temos um tempo tão curto nessa terra. Daqui a pouco a gente morre. E quantas pessoas vão ter conhecido a Jesus por conta da minha e da sua vida? Não precisa ter dom de evangelizar, não precisa ter dom de ensinar, precisa ter amor, e o amor já foi derramado no seu e no meu coração por causa de Jesus. O que tem que fazer para ser líder, para ser pastor? Tem que amar gente. Tem que amar as pessoas, enxergar os invisíveis, sentar para conversar, chamar para a mesa da casa, pagar um almoço na padaria, sentar com aquele que come sozinho no trabalho. Isso é o amor. Está escrito aqui ou não está? Eu estou inventando alguma coisa? Porque eu me empolgo, eu sei que às vezes eu não estou inventando nada. A liberdade é para servir em amor. Ao ponto do apóstolo Paulo falar assim: na minha liberdade eu escolhi ser escravo de Cristo. Olha o tamanho da consciência do apóstolo Paulo. A lei de Cristo, a lei da liberdade se resume nisso: ser livre para amar a Deus sobre todas as coisas, ser livre para amar ao próximo como a si mesmo, e ser livre da lei, ou seja, de fazer isso para receber aquilo, vivendo sempre debaixo da pressão de ser perfeito para receber a bênção de Deus. Que, cá entre nós aqui, a gente que é crente, a maior parte da nossa energia é gasta aqui, eu tenho que fazer tudo certo. Se eu não for no culto de ceia, o meu mês vai dar errado. Meu irmão, a ceia é para lembrar do que Jesus fez na cruz. A ceia não abençoa o mês. Quem abençoa o mês é Jesus Cristo no seu coração. Não tem nenhum poder aqui, tem? Tem poder aqui? O poder é lembrar. O texto de Lucas diz: lembrando do que Jesus. Quando a gente lembra do que Jesus fez por nós na cruz, isso tem poder. Jesus me tirou da escravidão e do egoísmo do meu coração e fez com que eu sentasse na mesa com meus irmãos e lembrasse daquilo que Ele fez por mim. Isso é a cruz. Isso é a ceia. Mas a gente faz: não, se eu fizer isso, vai ter aquilo. A gente gasta muito tempo nessa mentalidade. Só que isso não é ser livre, é ser escravo. Ser livre é ser livre para amar a Deus. Sou livre para amar o meu próximo. E sou livre para fazer as coisas em obediência a Deus. Então a gente recebe essa capacitação pela graça. Nós éramos escravos, então a gente nunca podia ser livre para amar. A gente não poderia escolher amar o nosso inimigo, porque a gente só enxerga ele como inimigo. Nós nunca poderíamos ser livres para amar a pessoa que nos ofendeu, porque ela sempre vai ser a pessoa que nos ofendeu. Nós nunca poderemos ser livres para amar o diferente, o filho que não obedece, o marido que está desconectado, a esposa que está desconectada. A gente nunca seria livre. Por quê? Porque eu só vou amar se ele fizer isso. Eu só vou perdoar se ele sofrer um pouquinho. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade é: não importa o que eu façam por mim. Eu posso até ficar triste, mas eu perdoo, porque eu fui muito perdoado. E quem é muito perdoado, muito ama. Livre. Livre da carga das pessoas se arrastarem, livre de eu arrastar as pessoas porque eu não perdoo, totalmente livre. Você crê que isso é possível, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos crer que isso é possível.
que não é na nossa performance, mas é na graça e no amor. Por isso, meus irmãos, 4 tópicos sobre a graça. A graça é a força capacitadora, acima das nossas fraquezas e limitações. A graça veio para ensinar eu e você o que nós não sabemos. Só que a graça só vem mediante Jesus Cristo. A graça é a força que nos mantém unidos a Cristo, quando chegamos ao ponto de a gente não saber mais o que fazer. Já enfrentou um momento assim? Não sei o que fazer nessa situação. Eu não sei para onde eu olho. Aí é o momento de você orar e falar: Senhor, derrama a sua graça, porque é uma coisa que eu não consigo compreender, mas se o Senhor falou que eu posso ter sabedoria, entendimento, que eu tenho a mente de Cristo, eu peço que pela tua graça o Senhor derrame isso. É essa graça que nós temos que viver. Não é uma graça que só está atrelada ao pecado, entende, meu irmão, minha irmã? É uma graça que nos capacita. A graça é o que nos mantém no caminho, mesmo quando as coisas não estão dando certo, pois é muito mais fácil obedecer a Deus quando está tudo a favor, né? Quando está tudo bem, a gente fala: estamos na bênção, estamos na graça. E quando está ruim, saiu da graça? Está nada, é aí que nós estamos na graça. Porque a graça é a bondade, é o amor do Senhor, que é por causa disso que nós não somos consumidos. A graça nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus, quando tudo ao nosso redor nos desagrada, nos machuca e se opõe a nós. Nós não podemos ser cristãos que a fé é roubada porque a situação ao redor está difícil. Porque a graça é uma convicção interna do meu e do seu coração. A graça não é uma onda que vem, bate e volta para o mar. A graça, como nós cantamos, ela é como se fosse um oceano. Você mergulha e desfruta. Ela não vai em volta de acordo com a maré. Ela é algo estável, por isso que a graça é o nosso Deus. E quando nós temos relacionamento com Ele, nós desfrutamos disso. Por isso que eu preciso concluir com vocês em cima dessa verdade. A liberdade e amor não são sinônimos de libertinagem e independência. Nós vamos falar um pouco mais sobre a lei de Cristo nos próximos domingos, sobre essa graça capacitadora e poderosa. Quero convidar você a não só estar nos cultos, mas como comprar o livro, onde você pode ler melhor. Porque isso define se a nossa vida cristã vai ser baseada no nosso esforço, ou se vai ser baseada na confiança e na direção do Espírito. Judas escreveu isso no seu livro. Alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Porque é isso, como líder de jovens, vai fazer 11 anos que eu lidero jovens esse ano. O que a gente mais vê são jovens querendo encontrar, como eu preguei alguns domingos atrás, os limites. Até onde eu posso ir sem perder a salvação? Até onde eu posso ir sem pecar e receber um castigo de Deus? Qual que é o limite? Quem quer descobrir o limite, está planejando passar o limite. Eu não preciso conhecer o limite do amor de Deus por mim, porque a palavra fala: eu quero que vocês encontrem qual é a altura, a profundidade, a largura do amor. Não tem esse limite no amor de Deus. Mas quando nós saímos desse amor, a gente quer encontrar os limites. Quantos palavrão eu posso dizer para ir no ir para o céu hoje? Quanta cerveja eu posso tomar para Deus ouvir minha oração na vigília? Quantas... A gente é louco para encontrar um limite, para viver na beirada dele. Só que na verdade é viver na beirada do precipício. É viver longe daquele que mais nos ama.
Como líder de jovens, alguns, infelizmente, não estão mais conosco, eles ficavam fortemente irritados e entristecidos quando nós questionávamos eles sobre santidade no namoro. Ficavam bravos com a gente. Você tem que controlar a minha vida, porque eu faço o que eu quiser, porque eu sei o que. Você pode fazer o que você quiser, só que esse é um caminho de morte. A decisão é sua. Eu confio na liberdade e no amor. Ah, Gustavo, mas e os que erravam? Sempre estivemos com as portas abertas para restaurar, recuperar e falar: Deus continua te amando, porque o seu pecado não define mais você. Só que qual que é o problema? Eu estou dando um exemplo que acontece com os jovens, mas eu tenho gente, você pode falar isso por qualquer jeito. É o cara que aqui no grupo do WhatsApp fica recebendo vídeo pornográfico. Isso aí não sai do grupo. Sai em nome de Jesus. Mas são meus amigos do trabalho. Fala com eles de outro jeito. Liga. Sabe, dá para discar. Não quero viver no limite. Eu preciso da aprovação deles. O apóstolo Paulo fala: se eu quisesse agradar os homens, não seria pregador do Evangelho de Cristo. Tem uma hora que nós podemos determinar, meus irmãos e irmãs. Por isso que a liberdade e amor não são sinônimos de libertinagem e independência. Tem muitos pastores aí na internet que pregam que o pecado não é mais um problema, que tudo foi perdoado, que a nossa condenação foi colocada em Jesus, e qualquer pecado futuro já foi perdoado. E a gente não vai ser punido pelo pecado. Então aqui é um ponto importante para a gente esclarecer. É verdade que o pecado foi resolvido pela obra de Cristo na cruz, amém? É verdade isso. Nós ouvimos na semana passada, é verdade que o poder de Cristo destruiu a lei do pecado e da morte. Mas isso não significa que nós não temos que obedecer a Deus. Está claro, meu irmão, minha irmã? Que você é um representante de Deus que vai falar isso para outras pessoas. A gente não sai postando lista de lei. A gente fala: conheça Jesus. Jesus é maravilhoso o bastante para transformar o seu coração. Por isso que o condutor da lei de Cristo é o Espírito Santo. Como eu sei se aquilo ou isso é pecado? Não tem uma lei? Simples, pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, fazer isso, pensar isso é pecado? E a resposta que ele vai dar para você é essa aqui, ó. Isso fere o seu relacionamento com Deus? Isso te afasta de Deus? Isso vai roubar a sua intimidade com Deus? Sim, então é pecado, isso não é mais para você. Ou, isso fere o seu relacionamento com o seu próximo? Ou fere e ofende o seu irmão? Sim, então isso é pecado, isso não é para você. Simples ou não? O apóstolo Paulo diz isso. O apóstolo Paulo fala assim: se o que eu como faz o meu irmão se ofender, eu deixo de comer, por amor ao meu irmão. Ai, mas isso é perder meu privilégio. A vida do meu irmão vale mais que o meu privilégio. Se a gente não entendeu isso, a gente não vive realmente na nova aliança. Ah, mas eu quero só ter essa liberdadezinha, mas aqui é o meu confortozinho. Eu amo o meu irmão mais que o meu desejo. Eu amo o meu irmão mais, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, eu amo a minha família mais do que esse desejo. Muitas vezes carnal. Nós convivemos muito com o pecado da idolatria, meus irmãos. Nós trocamos qualquer coisa. Nós temos célula, nós temos o culto de domingo, nós temos reunião de jovens, nós temos reunião de adoração, nós temos reunião de oração, nós temos tanta coisa nessa igreja. Mas é incrível como as pessoas trocam assim. E que é um desabafo do meu coração. Não para trazer condenação, mas como um alerta, porque eu corro o mesmo risco. Eu gosto de Fórmula 1. Tem alguém que gosta de Fórmula 1? Está tendo agora o Grande Prêmio de Barcelona. Não estou assistindo, gente. Que coisa. Queria tanto. Não deu para ver nem a qualificação. Ontem estava aqui no Vida Vitoriosa. A Maíra sabe, eu gosto. Eu deixo no meu celular assim do lado, vendo os carros passando. Mas isso não é mais importante que os meus irmãos.
Está escrito isso na Bíblia? Abandoneis a Fórmula 1 aos domingos de manhã para estar com seu irmão congregando. É isso que disse? Jesus disse para mim quando ele morreu na cruz: Gustavo, eu confio em você, porque você ouve o meu Pai. Você sabe o que é mais importante. Quando eu deixo de amar o meu Pai, quando eu deixo de ter intimidade com Deus, isso se bagunça. Aí a preguiça vira uma tentação, né? Aí está chovendo hoje, não vou na igreja. Aí está frio hoje. A gente viveu, e a gente, não estou falando só comunidade de Atibaia, o evangelho no Brasil está muito assim. Troca rápido. Isso é egoísta. Nós não temos que ficar correndo atrás de uma lei, meus irmãos. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, por causa que esse é o melhor benefício da nova aliança. Ele morreu na cruz para que tivéssemos acesso ao Pai. Deus, a banda pode subir aqui. Deus confia tanto na obra do seu Filho Jesus na cruz, e no poder transformador que há naquele que se rende ao Espírito Santo, que Ele nos convida a viver uma vida de liberdade no relacionamento com Ele. Presta atenção aqui, ó. Deus confia em você. Vou falar aqui, ó. Oi, tudo bem? Deus confia em você. Vou falar para cá agora, para vocês não ficarem tristes comigo. Deus confia em você. Desde que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Você percebe como a lei da liberdade é diferente? É a lei da liberdade do amor. Fere o meu amor a Deus? Não faço mais. Por quê? Porque Ele é o amado da minha alma. Fere o meu irmão? Não faço mais. Por quê? Porque o meu irmão é com quem eu vou viver para sempre no céu. E eu não quero afetar o nosso relacionamento. Aplica isso agora na sua casa. Fere o seu filho? Fere a sua esposa? Fere os seus pais? Mas eu não consigo amar meu pai, não consigo amar minha esposa mais, não consigo amar meu marido, não consigo. Você não sabe o que Ele fez? Perdoa. Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar e nos deu a capacidade de perdoar, amém? Nós temos todas as ferramentas para viver essa vida maravilhosa, todas. Tudo foi dado graciosamente na cruz. Agora cabe a nós, eu e você, falarmos não, eu tracei o limite. Antes de você decidir um compromisso, você perguntar para o Espírito Santo: já parou para fazer isso? Eu não falo como se eu tivesse feito isso na minha agenda inteira. Muitas vezes eu falho, porque eu estou tão angustiado para tentar resolver alguma coisa, ou para tentar ter um lazer, ou porque eu mereço um descanso, que eu não pergunto para Deus onde eu deveria estar, com quem eu deveria estar. E eu preciso pedir perdão para Deus por isso. Porque ou eu vivo debaixo da lei, onde eu faço tudo para o meu próprio benefício, ou eu vivo debaixo da lei de Cristo, onde tudo que eu tenho, eu entrego em liberdade para amar a Deus e amar o meu próximo. Por isso a graça, meus irmãos, não veio nos libertar da lei, no sentido de não obedecer à lei moral de Deus, sua vontade e os seus princípios. A graça, ela tirou de nós a incapacidade de obedecer, nos dando um novo coração capaz de obedecer. Só que agora a gente pode obedecer uma lei que nasce dentro do coração do Pai, e só é descoberta no relacionamento. Você não vai encontrar nessa igreja uma nova lei. Qual que é o compromisso dessa igreja com isso? O que essa igreja faz com isso ou com aquilo? Meu irmão, a nossa lei chama Bíblia, a palavra de Deus. Não tem nenhuma outra interpretação fora dela. É a palavra de Deus. Como é que vocês fazem com casais, com filhos, com noivos, com crianças? Temos materiais, cursos, livros. Pergunta pra gente, faz parte de uma sala que você vai descobrir tudo. Mas nós aprendemos esse princípio. Quer conhecer mais? Tenha relacionamento. Quer conhecer mais de Deus? Tem relacionamento. Quer saber como nós que estamos aqui servindo, fazemos na nossa casa, com as nossas finanças, com os nossos filhos? Tem relacionamento. Por isso que existe a célula. Fica a dica aí, por isso que existe a célula.
Eu não sei como falar com meu filho. Vai para uma célula, que tem alguém que já passou por isso. Eu não sei como fazer com a minha empresa. Vai para uma célula. Por isso que as salas não podem ser grandes, tem que ser pequenas. A gente conhece todo mundo pelo nome e tem tempo de relacionamento. A graça, ela não veio para libertar a gente da condenação dos pecados somente, mas ela ajuda a gente a evitar de cometer os pecados. E gente, uma vida sem pecado abre espaço para uma vida de liberdade, não abre? Abre ou não abre espaço, gente? Abre espaço. Por isso eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar, para nós refletirmos e orarmos juntos. A pergunta que eu quero deixar para você orar e você refletir no seu coração. Como eu disse aqui, nós não somos a polícia do lazer. Nós não somos contra você ter tempo com a sua família. Não absolutamente nada disso. Somos criados para viver em família. A família é uma prioridade de Deus. Mas quando você vai encarar que esta família também é a sua família, esta igreja também é a sua família. Porque esse é o salto de maturidade. É o salto de onde a gente vem para receber e a gente começa a dar. A graça nos leva para fugir disso. A graça nos faz com que a gente fuja da solidão e nos convida para a unidade no relacionamento. Então, minha pergunta, meu irmão, minha irmã, para você nessa manhã é se você tem sido guiado pelo Espírito Santo. Porque Ele é o condutor da lei de Cristo, amém? Ele é o condutor, é Ele que vai dizer. Só que para isso você precisa ter intimidade, e eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. Não adianta eu depender da intimidade do Rick. Eu posso pedir conselho para ele, certo? Mas é diferente quando você ouve da boca de alguém e quando você ouve o próprio Espírito Santo falar com você, é ou não é? É diferente. Você não precisa de convencimento, não. Você sabe. Por isso, se você não tem sido guiado pelo Espírito Santo, dificilmente você está desfrutando da liberdade do amor. Você pode estar vivendo na lei da performance, na escravidão da aprovação. Escravidão da aprovação às vezes pode ser só, você quer mostrar que você está livre, você quer mostrar que você está isso, você está vivendo aí. Sou livre, posso fazer o que quiser, não tenho mais responsabilidade. Isso é coisa de criança. Agora, se você tem sido guiado pelo Espírito, você deve estar desfrutando da liberdade e confiança, amando os outros, mesmo quando você não recebe. Eu quero chegar nesse nível, amém, meus irmãos? Eu quero. Mas para isso eu tenho que fazer igual Romanos 8. Vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. É pelo amanhã. Você consagra ao Senhor o seu dia. É durante o seu dia, você fala em Espírito, porque Ele está com você. É à noite quando você agradece e lembra das coisas que o Senhor fez. É muito simples, mas precisa de uma atitude minha e sua, amém? Por isso feche seus olhos.